E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, tudo bem com vocês? Já estava com saudades, né? Você que veio comigo aí num clique de mouse ou que esperou um pouquinho. Enfim, vamos retomar o nosso curso, o nosso módulo Direito do Trabalho, para fechar, para gabaritar a próxima prova, seja ela da Fundação Carlos Chagas, seja do CESP, não tem nenhum problema, Direito do Trabalho está resolvido na sua vida. Esse é o meu objetivo. Estou muito feliz com o retorno, com as mensagens, recebendo muitas mensagens de vocês. Então, todo mundo lá dizendo que está gostando do curso, está participando, está lendo o dispositivo legal com RR, está fazendo marcações necessárias, está acertando as questões que a gente coloca ao final. Isso é bacana. Esse feedback, esse retorno só faz cada vez mais crescer o nosso trabalho. Feliz demais com esse retorno de vocês, então fala comigo, pode mandar que a gente conversa sem nenhum problema lá na minha fanpage, está aqui o canal, facebook.com/profrenzete, tem também o meu Instagram, o Instagram é bem interessante que eu posto dicas diárias, quase que diárias, de direito de processo de trabalho, lá no @profrenzete. Se você não tiver a rede social, tem RR também, no antigo e no famoso e-mail, renzeteprofessor, tudo junto, @gmail.com. Aproveito ainda para te convidar para curtir a fanpage do Mais Tribunais. Então, na fanpage do Mais Tribunais, vamos postar também várias notícias dos concursos, as dicas, onde que o RR vai estar, as caravanas. Então, todas as informações você encontra na fanpage do Mais Tribunais. Te espero lá também, tá? Fica aí o convite. Pois bem, a nossa aula de hoje, vamos tratar da temática da suspensão e da interrupção do contrato de trabalho. Qual é o grande foco nessa interrupção e suspensão do contrato de trabalho? Nós precisamos observar que vão existir durante o contrato de trabalho algumas situações em que a prestação de serviço pode ser interrompida ou suspensa. Ou seja, não vai existir a prestação de serviços, mas diante do princípio regra, do princípio da continuidade, o contrato de trabalho não será extinto. Então, repetindo, eu não vou ter a prestação de serviços, ok, mas diante do princípio regra, desse princípio da continuidade do contrato de trabalho, o contrato não será extinto. Qual é a diferença clássica entre a interrupção e a suspensão do contrato de trabalho? Eu até fiz um quadrinho, mas para a gente poder bater um papo aqui. A paralisação do contrato de trabalho, onde há o principal fator, que é a suspensão do salário, né, o empregado não recebe, eu vou chamar de suspensão. Então, sem trabalho e sem salário é a suspensão do contrato de trabalho. Já quando ocorre a paralisação das atividades, ou seja, da prestação de serviços em si, mas permanece a obrigação do empregador remunerar o empregado, vamos chamar de interrupção do contrato de trabalho. Veja, o ponto característico, tanto da interrupção, o ponto comum, melhor dizendo, tanto da interrupção quanto da suspensão do contrato de trabalho, é que não há a prestação de serviços. Então, tenho suspensa a prestação de serviços. Ocorre que na suspensão do contrato de trabalho, eu tenho a suspensão do serviço, da atividade, é verdade, mas também tenho a suspensão temporária, óbvio, do pagamento, da remuneração. Por isso que eu digo suspensão sem trabalho, sem salário. Já na interrupção, eu não tenho a prestação de serviços, mas permanece lá a remuneração pelo empregador, ou seja, o empregado permanece recebendo salário. Então, fiz um quadrinho que vai tentar auxiliar bastante nesse ponto. Ponto comum entre eles, né? Interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Não há prestação de serviços. Esse aqui é o ponto comum, é o clássico. Já na interrupção, o empregado recebe salário. Na suspensão, o empregado não recebe salário. Na interrupção, a contagem como tempo de serviço, ou seja, a causa interruptiva permanece a contagem do tempo de serviço. Já na suspensão, não há contagem como tempo de serviço e o destaque aqui é a regra. Em regra, não há contagem para o tempo de serviço.
Na interrupção, permanecem os depósitos, o recolhimento do FGTS, o que não ocorre na suspensão do contrato de trabalho em regra. Então, na suspensão do contrato de trabalho em regra, eu não tenho contagem para o tempo de serviço daquele período e também não permanecem os depósitos do FGTS. Renzete, você falou em regra. Se você falou em regra, é porque existem exceções ou uma exceção? Existe sim. Existem 2 exceções. Então fala que eu vou abrir uma observação agora no meu caderno. Agora não. Vou falar daqui a pouquinho. Fica aí e não desista de mim. Tá bom? Esse quadro aqui, ele é bem interessante. Vamos então, inicialmente, passar para a análise das hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, onde não há a prestação de serviços, mas o empregador permanece pagando salários. Você deve abrir o artigo 473 da CLT e já vai uma sugestão. Devora o artigo 473 da CLT, principalmente se você vai fazer prova só de técnico. Eu não disse que não cai para analista, mas nas provas de técnico, esse dispositivo despenca. Então você precisa conhecer com detalhes o artigo 473 da CLT, que diz assim lá no seu caput. O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Lá vai a dica do RR. Sempre que você observar no comando de uma questão que falarem sem prejuízo do salário, você não perde nem tempo e já vai rapidamente apontar como uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Se eu não trabalho e permaneço recebendo salário, a hipótese é sim de uma interrupção. Vamos lá então. Inciso 2 diz assim: até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Então, veja, 3 dias, casamento. A prova pode falar também, se quiser, em licença gala. Então, se falar em licença gala, não está errado, não. Aqui é o nojo, né? Eu até apaguei, vou colocar de novo. Licença nojo para o falecimento e para o casamento, licença gala. Então, é bom você gravar isso. 2 dias, falecimento, 3 dias, casamento, tá? São 2 hipóteses de interrupção do contrato de trabalho, vão ter uma das mais cobradas, de fato, nas provas, né? Para tentar confundir vocês. Muito bem. Inciso 3. Diz assim: por um dia, em caso de nascimento do filho, no decorrer da primeira semana. Esse por um dia, em caso de nascimento do filho, era a antiga licença paternidade, né? A CLT data de 43, nós sabemos que antigamente era esse um dia sim, para o pai lá apenas registrar a criança. Hoje não mais. Hoje a licença paternidade, enquanto não vier uma lei regulamentando, ela está lá no artigo 10 do ADCT, 5 dias, tá bom? Muito bem. Inciso 4, por um dia em cada 12 meses de trabalho, em virtude de doação voluntária de sangue devidamente comprovado. Então, você pode doar sangue uma vez por ano, vamos dizer assim, né? E você vai ter um dia aí para ficar em casa, nesse período de 12 meses. Inciso 5, até 2 dias, consecutivos ou não, para o fim de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. Gosto muito disso, pensando até em uma prova, né, bem capciosa. Consecutivos ou não. Atente-se bem a detalhes, principalmente se vai encarar uma prova da Fundação Carlos Chagas. Até, não falou 2, até 2 dias consecutivos ou não, a fim de se alistar eleitor. Então pode ser que sejam 2 consecutivos, pode ser 1, depois mais 1, sem nenhum problema, tá? Pode ter aí um espaço entre esse período, sem problema algum. Inciso 6. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidas na letra C da lei tal. Atente-se aqui. Para cumprir, gosto dessas palavras de prova, né? Exigências do serviço militar, nós vamos chamar de interrupção do contrato de trabalho. Para prestar o serviço militar obrigatório, chamaremos de suspensão do contrato de trabalho. Renzete, ficou teórico para mim, eu não entendi. Me ajuda na hora da prova? Claro que sim. Cumprir exigências do serviço militar, nós podemos pensar naquela hipótese que o empregado vai jurar uma bandeira, vai entregar um documento, isso é cumprir exigência. Cumprir exigência, ele não trabalha, mas recebe. Agora, aqueles 12 meses que o empregado, o homem, né, quando completa 18 anos de idade, vai lá,
para o Exército, Marinha ou Aeronáutica, ficar no quartel lá, esse período de 1 ano, isso é uma hipótese de suspensão do contrato de trabalho, onde ele não trabalha e não recebe. Então, a prestação do serviço militar obrigatório é suspensão. Cumprir exigências, interrupção, não confunda que isso pode aparecer aí na sua próxima prova. Inciso 7. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Cuidado, é exame de vestibular, ninguém falou em concurso público. Então, vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino médio? Não, ensino superior. Então, pelos dias. Mais uma vez, atente-se a isso, não foi dado nenhum prazo. Então, deixa eu ver se eu entendi. Se eu me inscrever para 10 vestibulares, eu vou ficar 10 dias sem trabalhar nesse período? Sim. A lei não fez nenhuma restrição. Ela só fala dias. Se falou só dias, não há nenhum problema. Tá bom? Inciso 8, vem e diz, pelo tempo que se fizer necessário, quando estiver comparecer em juízo. Mais uma vez, pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver que comparecer em juízo. Você comparece em juízo para quê? Para ser parte, para ser testemunha. Tudo isso são exemplos, né? Lá para ser jurado, no tribunal do júri. Então, é pelo tempo que isso é necessário. Esse pelo tempo me dá a ideia do seguinte: por exemplo, se eu sou parte num processo e se a minha audiência é de manhã, eu vou trabalhar à tarde. Se a minha audiência é à tarde, eu trabalho pela manhã. Eu não ganhei um dia de folga, é só pelo tempo. Atente-se bem a esse detalhe, também é bem interessante para efeito das provas. Tá bom? Muito bem. Então, deixa eu só apagar aqui para a gente seguir. Visto aí o inciso 8, vamos lá para o próximo, que é o inciso 9, né? Cadê ele? Está aqui. Inciso 9, que diz assim: pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Então, pensa lá, novidades, né? Boa. Você é um membro, você é um dirigente sindical, por exemplo, e você foi convidado para participar da próxima reunião, da próxima convenção da OIT, da Organização Internacional do Trabalho, que vai acontecer lá em Genebra. Então você vai lá para quê? Para representar a sua categoria. Você não vai para Genebra fazer compras nem passear. Então esse tempo que você estiver lá, na função, essa é a grande ideia, de representante de uma entidade sindical da sua classe, o seu contrato de trabalho vai ficar interrompido. Você não trabalha, mas recebe. Atenção, novidades. Novidades não caem, despencam em prova de TRT. Novidade é a inclusão do inciso 10 e do inciso 11 no artigo 473. O inciso 10 diz que será considerada interrupção do contrato de trabalho até 2 dias, para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Então, até 2 dias para acompanhar em consultas médicas, o pré-natal, né, ou da sua esposa ou companheira nesse período de gravidez. Isso é pré-natal. Então, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho, dando lá para o companheiro, para o marido, poder acompanhá-la nesse momento. O inciso 11 diz que por 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. Parece só 1 dia por ano a criança pode ser consultada, né? Só esse 1 dia. Quem dera que fosse só isso, né? Então está aqui mais uma hipótese de interrupção, mais uma novidade. 1 dia por ano para acompanhar o filho de até 6 anos, também interessante ver a data, gravar, em consulta médica, tá bom? Todas essas hipóteses, elas estão previstas no artigo 473 da CLT e você tem que fixar, tem que de fato decorar aí esse dispositivo. Agora nós temos outras situações em separado, como a licença paternidade, que nós já falamos, que ocorre no prazo de 5 dias, conforme previsão do artigo 10, inciso 2, parágrafo 1º lá do nosso ADCT. ADCT, para quem não sabe, são os atos, disposições constitucionais transitórios.
Pois bem, além dela, o acidente de trabalho ou doença. Então, acidente de trabalho ou doença, nos primeiros 15 dias, é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. A partir, melhor dizendo, do 16º dia, o contrato vai ficar suspenso. Então, os primeiros 15 dias é interrupção, porque quem paga é o empregador. Somente a partir do 16º dia que vai ficar a cargo da Previdência. Inciso não, o próximo item aqui. Repouso semanal remunerado, que é preferencialmente aos domingos. Aqui já fala, é um descanso, não trabalha e é remunerado. Então, claramente, uma hipótese de interrupção do nosso contrato de trabalho. Feriados, todos os feriados, né? Civis, religiosos, o que for, férias. Férias, sem dúvida, é a principal hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Nas férias, o empregado não trabalha e recebe. Recebe até mais, né? Recebe 1/3 a mais do que o salário normal, tá? É o famoso terço constitucional. Existem alguns casos controvertidos. O primeiro caso controvertido envolve a licença maternidade. A licença maternidade, ela sem dúvida, ela é um benefício previdenciário, nós sabemos disso, que ocorre no período de 120 dias. O pagamento da licença maternidade, ela é efetuado pelo empregador, ok. Só que esse empregador, ele é reembolsado posteriormente pela Previdência Social. Então, apesar de quem pagar for o empregador, ele é reembolsado. Então, existe de fato esse caso controvertido. Na licença maternidade, o tempo de serviço ele vai ser computado para todos os fins e permanece lá o recolhimento dos depósitos do FGTS. Então, embora exista uma divergência, no meu ponto de vista, mínima, eu marcaria o entendimento majoritário, que a licença maternidade é sim uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. O aborto não criminoso, não é qualquer aborto, é um aborto não criminoso. O aborto criminoso também é um benefício previdenciário, pago durante o período de 2 semanas, isso a gente vê lá no trabalho da mulher, então 2 semanas, e o pagamento do salário vai ser feito aí a cargo do empregador, mas também será reembolsado pela Previdência Social. Então, estamos diante de mais um benefício previdenciário. O empregador efetua os depósitos da FGTS, conta com o tempo de serviço, então o entendimento que predomina é que esse aborto não criminoso é sim uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Nós temos um dispositivo específico para o professor. Atente-se numa prova que te pergunte: Maria, professora da escola X, vai se casar. No mesmo dia, Lúcia, secretária da mesma escola, também vai se casar. E a pergunta da questão da prova pode ser: quantos dias Lúcia, que é a secretária, pode ficar em casa e quantos dias Maria pode ficar em casa? Ambas de lua de mel, né? Então, Lúcia, que é a secretária da escola, só pode tirar de lua de mel qual período? Casamento, 3 dias. E Maria, que é a professora? 9 dias. O professor, ele tem regra própria. Deixa eu ver se eu entendi, Renzete. Se morrer o filho da Maria, que é a professora da escola, se morrer o filho da Lúcia, que é a secretária da escola, Lúcia vai ficar de luto quanto tempo? 2 dias. E Maria? 9 dias. Artigo 320, parágrafo 3º da CLT. Não serão descontados, no decurso de 9 dias, faltas verificadas por motivo de gala. Olha a gala aí, gala é o quê? Casamento. Ou de luto, em consequência de falecimento do cônjuge, do pai ou mãe ou de filho. Então veja, se morrer o cônjuge do professor, 9 dias. 9 dias de interrupção. Se morrer o pai ou a mãe do professor, 9 dias. Se morrer o filho do professor, 9 dias. Se o professor casar, 9 dias. Então, para o professor, nós temos uma situação diferenciada da interrupção no tocante à gala, ao casamento e ao falecimento. Não esqueça ainda uma regrinha que envolve o aviso prévio. Se o aviso prévio for dado pelo empregador, o empregado vai cumprir o aviso prévio. Então, se o aviso prévio for cumprido, trabalhado, o empregado vai ter uma redução da jornada no curso do aviso prévio, em 2 horas diárias ou se ausentar por 7 dias corridos. Esse período de redução da jornada no curso do aviso prévio objetiva tão somente que o empregado busque uma nova posição, busque um novo emprego. Esse período
é computado na jornada de trabalho, para todos os fins. Então, ele não trabalha, mas recebe. É, sem dúvida, uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Cessada a causa interruptiva, o empregado volta imediatamente a ocupar as suas funções na empresa, tá? Não vai permanecer lá sem fazer nada não, isso não existe. Vamos então encarar a suspensão do contrato de trabalho. Durante a suspensão do contrato de trabalho, como nós falamos, a principal condição desse contrato, ela é sustada de forma temporária, que é o pagamento dos salários. Então, eu não trabalho, mas também não recebo salário, tá? O que vai ficar suspenso também são as situações acessórias desse contrato. O exemplo clássico de suspensão do contrato de trabalho, nós já comentamos, é a prestação do serviço militar obrigatório. Então, durante o período que o empregado cumpre o serviço militar obrigatório, ou seja, que ele fica lá nas Forças Armadas, aquele 1 ano, o contrato vai ficar suspenso. Não trabalha e não recebe. Parou. Renzetti me ensinou. Cumprir as exigências do serviço militar é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Cumprir o serviço militar obrigatório, suspensão do contrato de trabalho. Olha a redação do artigo 472 da CLT. O afastamento do empregado em virtude das exigências do serviço militar ou de outro encargo público não constituirá motivo para alteração ou rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador. Esse outro encargo público, já volto aqui, a gente se refere quando o empregado é eleito senador, deputado federal, deputado estadual. Então, o contrato de trabalho não é extinto, o contrato vai ficar suspenso. Então, prestação do serviço militar obrigatório ou para cumprir um encargo público, o contrato fica suspenso. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então, convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, de Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor? Acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.